todos com a paz do Senhor. Amém. Eu acho que não preciso nem de falar de agradecer os visitantes, porque a Josélia aí já falou muito, né? Já agradeceu todo mundo. E eu também, mais uma vez, vou agradecer. Tem tanta gente importante aqui hoje. Temos ali a Zizi, né, que é a dona da lavanderia Copacabana, que ela não gosta de jeito nenhum que eu digo, né? Tem o dono do laboratório SEIB, que está hoje aqui nos visitando também, o Rubens, que é muito meu amigo, há muito tempo que nós congregamos juntos, né? Então é um prazer muito grande, Rubens, estar com você aqui. E os nossos irmãos, eu trouxe ali a minha irmã também, veio de Formosa para ouvir a pregação. Ajudou muito, né? Ajudou bastante. Mas... Meus sobrinhos também. Tem a Rose, minha sobrinha, a Eliane também, e outra sobrinha com o marido lá, o Ribinho. Se eu vou falar o nome de todo mundo, não vou pregar hoje. A Nilda, que é também, né? Então vamos abrir, vocês já estão com a palavra aí, que a menina disse, é o Lucas 15, né? E o que eu preparei para vocês hoje é sobre que a salvação é para todos. A salvação não é só para mim e nem para os pastores. Salvação é para todo mundo, né? Esse é o tema, salvação é para todos. E o título que eu arrumei também foi Uma Nova Oportunidade. Então vamos ler Lucas, continuando o que ela leu aí. Ela leu do 1 até 10. Nós vamos ler a partir do número 11. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens. Quer dizer, gastou tudo, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então caindo em si disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho? O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens, com meretrizes, tu mandastes matar para ele o novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Glória a Deus. Graças a Deus. Então, parábola do filho pródigo.
Eu sei que todos aqui sabem o que quer dizer pródigo, filho pródigo. Mas eu vou recapitular. O filho pródigo é aquele que é esbanjador, aquele filho que gasta tudo, aquele filho que distribui as coisas que tem. Então, o filho pródigo quer dizer isso, o filho esbanjador. Então, e não há parábola aqui na Bíblia que nosso Senhor Jesus Cristo contou que seja tão conhecida e tão popular quanto essa. Todos nós conhecemos essa parábola. Todo crente, todo católico, qualquer pessoa que lê a Bíblia conhece essa parábola. Então, nenhuma outra parábola é citada com mais frequência nessas discussões religiosas que tem do que esta. E é até espantosa a maneira dela, que cada um que lê essa parábola vai interpretá-la de uma maneira que ele quer. E nós temos que interpretar uma parábola olhando aqui o que está dizendo o contexto. Né? Eu não posso interpretar, sempre deverá haver um princípio de interpretação. Então, e qual que é esse princípio? Existe um princípio fundamental que você deve observar para interpretar qualquer um de vocês que lê a Bíblia. Primeiramente, nós precisamos precaver, todos nós, do perigo de interpretar qualquer passagem das Escrituras de forma a não entrar em conflito com o ensino geral da Bíblia. Você não pode entrar, porque o Novo Testamento ele deve ser examinado como um todo. A Bíblia ela é um todo, ela não é em parte, ela foi dada em partes. Deus que ditou através de seus servos é que foi ditando e eles foram escrevendo em partes. Isso não significa que são aquelas partes. Então, esta revelação que foi dada em partes e que unidas, aí elas formam a Bíblia. Será que ficou claro? Então, não há contradições entre essas partes. Não há conflito entre partes da Bíblia. O que eu estou dizendo? É que não há conflito, não há contradição nas Escrituras. E Escrituras, quando eu leio, eu devo comparar com Escrituras. Se nós observássemos esta regra que eu estou dizendo, a maioria das heresias não teria surgido. Então, o propósito óbvio aqui de Jesus, de contar essa parábola, é de tornar a verdade espiritual mais esclarecedora para seus ouvintes daquela época. Porque Jesus queria que ele ensinava através de ilustrações, porque Jesus queria que eles entendessem e fossem coisas familiares e de fácil entendimento. É por isso que Jesus conta essa parábola. E a parábola do filho pródigo, ela não é uma parábola isolada. Por isso que eu não posso chegar aqui e explicar a parábola do filho pródigo sem ler as outras duas, que a irmã Josélia leu. Porque ela não é uma parábola isolada. Então, para eu explicar uma parábola, ou então um texto da Bíblia, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ler o contexto. Se eu não ler o contexto, eu não vou entender o que eu estou lendo. Eu tive uma professora que dizia o seguinte, a professora Vilma Lira: um texto fora do contexto, aí você vai pregar um pretexto. Então aqui nessas três parábolas, a chave de tudo da parábola, ela está no versículo que vocês vão me ajudar aí, acompanhando, no capítulo 15 mesmo, nos 2 primeiros versículos. Isso aí está a chave de tudo. Olha como é que está dizendo os 2 primeiros versículos. E chegavam-se a ele os publicanos e pecadores para o ouvir. Agora, e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então aqui, gente, está a chave porque Jesus contou essas 3 parábolas. É por isso que a gente tem que ler o contexto para entender. Os fariseus, eles viviam criticando Jesus. Os fariseus eram aqueles sacerdotes, né? Eles viviam criticando Jesus por Jesus dar tanta atenção àqueles pecadores.
Jesus dava muita atenção aos publicanos. E quem são os publicanos? Os publicanos eram aqueles funcionários do governo romano que cobravam impostos. Eles cobravam um imposto altíssimo e o restante eles embolsavam, ficava para eles. Então eles eram odiados por todos, eles eram odiados pela sociedade, né? Porque os fariseus achavam que essas pessoas eram as piores pessoas que existiam na sociedade. Diziam assim, esses aí são irrecuperáveis, eles não têm qualquer esperança de salvação, para que nós vamos dar atenção para eles? Ora, se eles eram sacerdotes dos judeus, eles deviam olhar aquele pessoal que estava ali pecando, né? Eles largavam de lado. E Jesus pensava diferente deles. Jesus não só pregava aos perdidos, mas como também Jesus viveu entre eles. Jesus viveu entre os perdidos, ele comeu com pecadores. Jesus conversou com prostitutas. Dormiu na casa de publicano, porque o chefe dos publicanos, que era Zaqueu, Jesus foi dormir na casa dele. Então Jesus recebeu rejeitados. Sempre, o que Jesus fazia? Sempre pregando-lhes a palavra da salvação. Jesus só fazia isso. E Jesus não só pregou para eles o evangelho, assim aos perdidos, mas também Jesus os amou. Jesus tinha compaixão deles. Glória a Deus. Então Jesus queria que os fariseus entendessem essa parte. Por que ele estava ali tanto junto com os pecadores, né? Por que Jesus se interessava tanto por eles? Então, aí Jesus lhes conta essas 3 parábolas. Jesus contou para os fariseus que estavam criticando Jesus, aí, para eles entenderem, Jesus lhe conta essa parábola. Então ele contou a parábola da ovelha perdida, que a irmã Josélia leu, da moeda perdida, que é dracma, é uma moedinha que perdeu, e do filho pródigo, que é o filho esbanjador. Jesus conta as 3 parábolas, então elas são tudo, é uma só, não é sozinho. Jesus comparou, como a irmã Josélia leu ali, as 99 ovelhas e as 9 moedas, e o irmão mais velho ele comparou com os fariseus. E Jesus comparou os publicanos, aqueles pecadores, com quem? Com a ovelhinha perdida, com a moeda que estava ali perdida. Porque Jesus se interessava, e toda a vida Jesus se interessou pelos humildes, né? E outra coisa, os pecadores, como nós vimos aqui nesse primeiro versículo, os pecadores reconheceram a necessidade de salvação. Por que eles reconheceram? Porque eles chegavam, olha aí, vamos ver de novo, Lucas 15, 1. Está nos mostrando isso claramente. E chegavam-se a ele os publicanos e pecadores para o ouvir. Então, nesta frase aí, nós notamos o interesse deles em ouvir Jesus. Eles se chegavam a Jesus. Então, aí Jesus lhes conta essas 3 parábolas, né? As quais, como eu já disse, eram dirigidas aos fariseus. Qual era o objetivo dele contar isso? O objetivo era de tratar desta situação, da pobreza, né? E Jesus queria responder todas as objeções que eles faziam e todos os questionamentos, porque estavam criticando demais Jesus, né? Agora, como Jesus quer dar assim, uma ênfase especial nessas parábolas, aí ele conta a parábola do filho pródigo. Eles não entenderam a da moeda, eles não entenderam, e nem tampouco da ovelha. Aí Jesus conta a do filho pródigo, né? Então, aí ele apresenta, porque nessa parábola ele ensina as pessoas e dá para eles também uma lição. Ele diz assim no término da parábola, lá no verso 32, ele diz assim: o perdido foi encontrado. Isso aqui, então, o que Jesus quer dizer com essa frase? O perdido foi encontrado. Meus irmãos, é que há esperança para todos. Para todos, que o amor de Deus alcança até mesmo pecadores. Aleluia. Quer dizer, alcança publicano e pecador, né? Por isso Jesus, nesse termo aqui no verso 32, ele diz assim: porque teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Então a grande verdade espiritual, o que nós vamos tirar ali
A grande verdade espiritual que Jesus quer gravar em nós é o maravilhoso amor de Deus. Amém. Glória a Deus. E isso é contradizendo, Jesus faz isso contradizendo as ideias dos fariseus. Porque Jesus pensava o contrário deles. Então o propósito das duas primeiras parábolas, ver se ficou bem entendido, é mostrar aos fariseus o amor de Deus, que nós falamos. Então, o amor de Deus, mas assim, uma busca ativa pelo pecador. Não diz aí que ficava ali procurando a moeda? É Deus procurando. A ovelha perdida é Deus também procurando a ovelhinha perdida, né? Então, isso aqui se mostra o interesse de Deus em resgatar um pecador. É Deus querendo, vai atrás. Isso é muito bonito, né? E quem está falando isso? É Jesus, não sou eu. Estou passando para vocês o que Jesus disse. Aleluia. Então, no verso 7 e 10, aí diz que está mostrando a alegria de Deus lá no céu quando uma alma é salva. Não está dizendo isso aí no de vocês? Então agora nós chegamos aqui na parábola do filho pródigo. Aí eu pergunto, por que essa parábola foi acrescentada às outras duas? Porque um homem era uma ovelha e uma moeda. E agora, por que um homem? Certamente tem uma resposta, né? E presta atenção porque eu vou dar a resposta para vocês. As primeiras duas parábolas enfatizam unicamente o amor de Deus. Ele não está falando nas ações e reações ou condições do pecador. Jesus não está falando nada disso, porque a moedinha perdida ali, a ovelha foi encontrada, a moeda também foi encontrada. Mas a moeda não fez nada para ser encontrada. A ovelha perdida também não fez nada para ser encontrada. Por isso Jesus, porque elas ali, elas não mostram ação e reação. Elas não mostram nada disso. Aí ele diz, mas o homem não. O homem precisa querer. Então tem que ter ação e reação. Glória a Deus. O homem precisa querer ser salvo. Amém. Agora, os fariseus não pensavam assim, não. Aqui, olha, o ponto fundamental é o mesmo, de achar o perdido. É a mesma coisa, mas tem alguma coisa diferente. Na sua aplicação aqui, ela se torna mais direta e mais pessoal. Sabe por quê? É aquilo que eu acabei de falar. É porque o homem tem que querer ser salvo. Se não quiser ser salvo, pode ir para o inferno sozinho. Ele tem que procurar Deus. Então, qual que é o ensino desta parábola e qual é a mensagem dessa parábola para nós? A resposta é a seguinte, é a possibilidade de um novo começo. A possibilidade de um novo início. Amém. Uma nova oportunidade. Aleluia. Uma nova chance. Então, Deus está querendo, essa pessoa está caída, mas ela merece uma nova chance. Amém. Então, o próprio contexto aqui, é que eu disse, a gente tem que ler o contexto da parábola e o próprio cenário está nos mostrando claramente isso. E que essa nova chance, esse novo começo, foi sentida por quem? Pelos publicanos e pecadores. Por isso que eles se chegavam a Jesus para o ouvir. Eles sentiram. Eles sentiam, pensavam assim, puxa, eles sentiram uma oportunidade. No ensino daquele homem. Aquele homem vai ensinar alguma coisa diferente. Que havia uma nova esperança para eles. E os fariseus também, e os escribas sentiram exatamente a mesma coisa. Essa nova esperança. Agora, só o que irritava os fariseus e os escribas é porque eles não queriam essa ligação de Jesus com aqueles pecadores. Eles não gostavam de jeito nenhum. Porque eles sempre tinham considerado aquelas pessoas ali como irrecuperáveis. Pessoas sem nenhuma condição de salvação. E eles eram totalmente ignorados. Olha por quem, hein? Pelos sacerdotes dos templos judeus. Porque ele achava assim, esse povo não tem esperança nenhuma de salvação. Porque era uma opinião ortodoxa deles. Então, para os fariseus também, qualquer um que encontrasse possibilidades ou esperanças para um publicano ou pecador, então deveria ser um blasfemo.
Aí achava que Jesus estava totalmente errado. Olha a maneira deles pensarem. O que eles pensavam? Jesus está totalmente errado. Agora, nesta parábola aqui, exatamente nessa parábola, nós encontramos duas atitudes diferentes. Atitudes do pai e do irmão mais velho. Porque o pai pensa como Jesus, da mesma maneira como Jesus. Que o filho esbanjador, que estava longe, que o filho devia ser recebido de volta. E o irmão mais velho não. Ele diz, ele não pode ser recebido de volta. Ele nem deve ser recebido de volta. Aliás, ele não merece coisa alguma. Se o irmão mais velho pensa assim, os fariseus pensavam do mesmo jeito. Sabe? Assim que Jesus, a maneira que Jesus quer mostrar a todos nós. Então, isso aqui quem está falando é Jesus. E existe possibilidade de um novo começo para todos. Mesmo para aqueles que parecem que estão ali sem esperança, né? Então, gente, não podia haver caso pior do que desse moço, do filho pródigo. Mas até mesmo para o filho, para ele, tinha esperança, o que Jesus está contando. Que ele chegara ao fim do poço, ele estava lá embaixo. Não tinha mais jeito de descer mais, ele tinha tocado assim, os limites máximos da degradação. Ele estava caindo tanto, ele caiu tanto, não tinha mais jeito, ele estava lá no fundo. Eu acredito que não há quadro mais desesperador do que esse. Não existe. Não existe. Porque um jovem num país distante, sozinho, né? Em meio aos porcos, está dizendo aqui. Ele no meio dos porcos, sem dinheiro e sem amigos. É muito triste. É um quadro desesperador. Um quadro, assim, o moço se sentiu miserável, né? Rejeitado. Mas Jesus diz assim, mas até mesmo para ele tem esperança. Até mesmo para ele tem uma nova oportunidade. Vamos dar uma oportunidade para esse moço, que existem muitas possibilidades. Glória a Deus. Aí Jesus diz, esse moço precisa de ajuda. Ele estava perdido e foi encontrado. Agora eu imagino, e vocês também, que evangelho mais abençoado esse nosso, né? Amém. Agora, que diferença a vida de Jesus faz na nossa vida. Aleluia. Porque ele trouxe esperança para toda a humanidade. Porque, especialmente no mundo moderno que nós vivemos hoje, com tanta violência, né? Sem Jesus a pessoa não consegue nem viver. Então, o Evangelho de Jesus é a única e verdadeira esperança oferecida à humanidade, oferecida ao homem. É o único. É por isso que os publicanos e fariseus se chegavam a ele. Chegavam a ele para ouvir. Era muito diferente a maneira dele ensinar, né? E isso aí não era novo só para aquela época não, gente. Isso aí é novo para nós hoje. Esse ensino é novo para nós hoje também, né? Então a esperança trazida pelo Evangelho aos pecadores e derrotados contrariava e muito o sistema, eu digo até um sistema assim, miserável dos judeus. Os judeus pensavam de um jeito e Jesus já pensava diferente, né? Porque esses fariseus, eles eram assim, pessoas muito importantes, pessoas muito instruídas, eles eram intelectuais. Eles achavam que o que valia era só as filosofias deles, aqueles ideais deles, né? Era o pensamento deles. Eles escreviam bonito, falavam bonito, mas isso aí não adianta. Mas eles ignoravam completamente aquele pessoal. Eles não queriam saber daquela situação deles, não. Eles eram totalmente alienados. Totalmente. E não se importavam de jeito nenhum com a vida diária do homem comum. O homem comum para eles eram tão religiosos que aqueles... Não, larga isso para lá. Como é que a pessoa podia ser salva? Não tinha jeito, né? Eles não davam condições, eram sacerdotes. Então não havia como nunca houve, gente. Nunca houve qualquer esperança para esses pecadores antes da vinda de Jesus. Então foi ele foi o único que proclamou, ele foi o único que falou nessa possibilidade do novo começo. Somente ele.
Então é como eu disse, que esse ensino não era novo apenas naquela época, mas ele ainda é novo para nós hoje em dia. Porque esse ensino, se pensar bem, ele ainda surpreende o mundo. Surpreende, espanta o mundo moderno. Tanto quanto espantou naquela época, há 2000 anos atrás. Aí eu pergunto a vocês aqui, quantos, até mesmo aqui, nesse culto, estão precisando desse novo ensino? Meu irmão, você sente que desviou? Sente que desviou algum dos irmãozinhos lá? Sente estar em alguma situação assim difícil? Em alguma posição difícil? Sente que não tem nenhuma esperança para sair dela? Se você sente que tem alguma coisa assim difícil, alguma coisa que você está enfrentando, às vezes até um pecado que o domina, às vezes, quem sabe você até já disse assim, o que adianta tentar outra vez? O que eu vou tentar? Já tentei tantas vezes, né? Sempre fracassei. Minha vida é uma confusão. Tem gente que pensa assim, perdi minha oportunidade, agora deixa pra lá. Às vezes eu pergunto, são esses os seus sentimentos, os seus pensamentos? Se você já está convencido que perdeu assim alguma oportunidade? Então a primeira palavra do Evangelho para você é o seguinte: erga a tua cabeça, porque nem tudo está perdido, nem tudo está perdido, e que ainda há a esperança do novo começo. Aleluia. Isso não é algo imaginário meu, não, nem é desconhecido, né? Isso é algo baseado num fato que se passou há quanto tempo? Há 2000 anos atrás. E que ainda é poderoso hoje, né? Do mesmo jeito que era naquela época. Até mesmo o pródigo, até mesmo o esbanjador, né? Tem esperança de um novo começo. E é aqui que nós observamos com clareza, com muita clareza, aliás, que nosso Senhor Jesus Cristo, por que ele proferiu essa parábola? Em acréscimo às outras duas. Por quê? Isso aqui é para que nós possamos tirar proveito desse novo começo. E esse novo começo só é oferecido pelo Evangelho. Não tem outro começo se não for com o Evangelho. E esse filho pródigo, ele estava numa situação péssima lá onde ele estava. E por muito tempo ele demorou a chegar no ponto de compreender isso. Porque uma pessoa, ela não cai assim subitamente na situação em que ele caiu. Não. Isso acontece aos poucos, a pessoa vai caindo assim aos poucos. Depois que aconteceu, ele levou algum tempo para compreender, para perceber que ele tinha caído. Porque o processo, ele é tão sutil, tão insidioso, que a pessoa mal percebe. Quando vê, já caiu. Muitas vezes, quando nós começamos a sentir a realidade da nossa situação, nós às vezes evitamos até pensar a respeito. Aí nós colocamos aqueles pensamentos nossos de lado e nos ocupamos com outras coisas, né? O que adianta pensar a respeito? Isso aí já aconteceu. Às vezes a gente pensa assim, a situação já acabou. Nós pensamos assim. Mas eu digo a vocês que o primeiro passo do caminho de volta é enfrentar a situação assim, com honestidade e justiça. Amém. Honestidade e franqueza. Amém. O que nós vemos aqui está no verso 17. No verso 17 diz assim, que esse jovem caiu em si. Foi exatamente o que ele fez. Ele enfrentou a situação de frente. Ele teve coragem e fez com sinceridade. Ele compreendeu que os seus problemas eram resultado exclusivo das suas próprias ações. E nós temos que ser responsáveis pelos nossos próprios atos. E ele está dizendo aqui que ele compreendeu que ele foi um tolo e que não devia ter abandonado a casa do pai. E que certamente ele não deveria ter tratado da maneira como ele fizera. Ele olhou para si mesmo, né? E não conseguiu nem acreditar.
olhou para os porcos ali, olhou as bolotas à sua frente, aí ele encarou a situação de frente. Temos que encarar a situação de frente. Meu irmão, eu pergunto a vocês, as suas ações desse ano de 2009 agora que já passou, você colocaria assim todas num papel, o que você fez, entregaria ali no Correio Brasiliense, assinasse embaixo com seu nome. Você permitiria que isso acontecesse, que fosse publicado? O que você é hoje em comparação ao que você foi no passado? Olhe para as suas mãos assim, ó. Elas estão limpas. E os seus lábios estão puros? O que é? Você não tem blasfemado contra Deus? Olhe para os seus pés assim. Onde é que eles pisaram nesse ano de 2009? Que caminho que eles percorreram? Olhe para si mesmo, olhe bem, mas seja honesto, mas olhe mesmo. Aí você olha, será que sou eu mesmo? É realmente você mesmo que está aí? Seja honesto com você mesmo. Do que você está se alimentando? É comida? Esse aqui é comida. É comida ou é bolotas lá jogadas para os porcos? Em que você tem gasto o seu dinheiro? Para que fins você usou o dinheiro que talvez devesse alimentar sua esposa, seus filhos? Vesti-los, né? De que você está se alimentando? É alimento dos porcos? Ou é um próprio alimento do ser humano? Como é que você acabou em tal situação? Olhe para os porcos ali, para as bolotas, e compreenda tudo que é devido do fato de você ter abandonado a casa de seu pai, agindo deliberadamente contra os ditames da sua consciência, deliberadamente zombando da palavra de Deus e de todos os mandamentos e princípios. Tudo que está te acontecendo é resultado exclusivo, que nos acontece, é resultado exclusivo de nossas próprias ações, de nossas próprias decisões. A situação que nós nos encontramos hoje é consequência de nossas próprias escolhas e nossas próprias ações. E esse é o primeiro passo para o caminho de volta. Amém. Agora, o passo seguinte é compreender que há somente um lá, que nós podemos recorrer, somente a Ele. E só temos uma coisa a fazer: voltemos para o Pai. É o que Jesus está dizendo. Quem está dizendo sou eu. Voltemos para o Pai. É a nossa única esperança. Somente o amor de Deus pode colocar nossas vidas no caminho certo. Glória a Deus. Porque o poder do Deus Todo-Poderoso. Amém. Somente Deus pode nos salvar, não tem outro. Verdade. Quando o filho pródigo abandonou o lar, vocês podem ver ali no início, qual foi a exigência dele? Acho que é o verso 11. A exigência dele foi assim: dá-me tudo, a metade das coisas que me pertence. Ele falou assim para o pai. Ele estava cheio de autoconfiança e até mesmo de muita presunção, sentindo que estava até recebendo pouco. Dá-me. Falando demais, né? Mas quando ele voltou para casa, como é que foi o verso 19 na volta dele? Qual foi o vocabulário dele? Totalmente diferente. O vocabulário dele foi diferente. Ele diz assim: faz-me, olha o verbo, faz-me um de seus trabalhadores. Ele modificou completamente na volta. Porque antes dele partir, ele sentia que era alguém. Ele estava ele achava que estava na posição de exigir direitos do pai. Agora ele se sente reduzido a nada. A nada. Mas ele se sente reduzido a ninguém mesmo, né? Aí então é que ele compreende que a sua maior necessidade é que algo seja feito na vida dele. Ele voltou para o pai e disse: faz-me um de seus trabalhadores. Meu irmão e minha irmã, se você acha que tem qualquer direito de exigir alguma coisa de Deus, perdão de Deus, eu posso lhe assegurar que você está perdido.
perdido. E condenado também. Se você sente que Deus tem um direito, um dever, de obrigação de perdoar, você está totalmente, você não será perdoado, está totalmente, porque Deus não tem esse dever não. Mas se você compreender que você está errado, que você pecou contra Deus, blasfemou, agora se sente no seu coração que você não passa de um pecador ali, se você não se humilhar diante dele, dizendo que você não é nada, como você se afastou dele, como que você lhe voltou as costas, arrependa-se, implore a ele o seu perdão, implore a ele, mostre a ele como que você foi ingênuo em abandonar a casa, ajoelhe-se diante dele, você tem que pedir misericórdia, tem que pedir, implorar pela infinita bondade dele. Assim vai ser tudo diferente. Se fizer desse jeito que eu estou falando, aí o pai vai aceitar de volta. É o que o menino fez. Portanto, abandone a terra distante. Sua presença nesse culto hoje à noite significa que você se levantou dentre os porcos e as bolotas. Mas afaste-se da terra distante. Volte-se para Deus. Busque a reconciliação com Ele. Tome uma decisão. Entregue-se a Ele. Confia nele. Vamos fazer como o filho pródigo fez. E Jesus aqui está contando essa história. Eu estou reproduzindo que hoje o dia todo eu fiquei em oração para Jesus me ajudar a passar para vocês o que Ele falou, né? Então volte para o Pai. Ele está dizendo, volte para o Pai. Entregue a sua misericórdia e a sua compaixão. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Se nós fizermos isso, vou até tomar água. Amém. Glória a Deus. Se nós fizermos isso, como o filho pródigo fez, aí vai haver um novo começo na vida. Aleluia. Com Jesus, gente, nós temos um novo começo, sem Ele não. Isso é possível. Às vezes as pessoas dizem, isso é possível sim. É só através dele. Não tem outro jeito. Agora vocês vão observar aqui o verso 20. O verso 20 diz que o pai vai ao encontro do filho, como se nada tivesse acontecido. Ele o abraça e beija, não é assim? Como se o filho tivesse sido sempre zeloso, um rapaz exemplar na conduta dele. O pai vai lá abraçar um rapaz que fez o que ele fez. O pai vai abraçá-lo. E com que rapidez ele ordena aqui aos empregados dele, vocês viram, né? Remova os farrapos da terra longínqua. Mandou tirar tudo. E com eles todos os traços, todos os vestígios do passado pecaminoso do menino. É para tirar toda a roupa do menino. Tira tudo. Somente ele, que é o pai que podia perdoar. Outra pessoa não. Somente o pai que pode perdoar. E ele o fez. Porque somente o pai podia pagar o que o filho fizera de mal a ele. Contra ele e contra a sua família, né? Mas o que ele fez? O que o pai fez? O pai perdoou. Então o pai removeu todos os traços do passado, tirou tudo. E é assim que Deus faz conosco. Jesus conta a palavra para ele que está contando. É assim que Deus faz. Quando o pecador volta para Deus, ele esquece de todo o passado do pecador, tudo. Porque Deus nos maravilha e nos surpreende. Agora, eu só posso ter certeza que os meus farrapos, que eles foram jogados fora, quando eu os vejo na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Que Ele os tomou para si, né? E se fez maldição lá no meu lugar, por causa dos meus pecados. Então, o Pai mandou que Ele tirasse de mim os meus pecados. E Jesus veio e os fez. Jesus tirou todos os meus pecados. Levou toda a minha iniquidade, a minha. E se vestiu e cobriu com os meus pecados. E os seus, né?
Ele os tirou e lançou no mar do esquecimento de Deus. Glória a Deus Deus. esquece tudo. Amém. Ninguém mais podia fazer isso a não ser o Pai. E Jesus o fez por nós. Este é o primeiro passo essencial para um novo começo. Amém. O passado precisa ser apagado. Glória a Apagado. Deus. E ele é apagado onde? Em Cristo, na sua morte expiatória. Mas para eu ter um novo começo, realmente novo, mais uma coisa é necessária. Não basta que todos os meus traços, meus farrapos sejam jogados fora, não. Eu preciso de algo no presente também. Eu preciso ser vestido, porque se eu tirei tudo, eu fiquei sem roupa, né? Então eu preciso ser vestido, é o que Jesus está dizendo. De algo que me cubra. Isso, ele está dizendo o seguinte, que eu preciso de confiança para começar outra vez. Amém. E para enfrentar uma nova vida. Enfrentar pessoas e enfrentar problemas. Glória a Deus. Embora o pai tenha corrido para abraçar e beijar o filho, isso por si só não deu a ele segurança. Só isso não deu. Porque ele saberia que todas as pessoas ali estavam vendo ele, aqueles andrajos, dentro da lama, né? Por essa razão, o filho não ficar envergonhado, o pai não se limitou a isso, ele mandou que tirasse tudo do filho. Aí ele vestiu o rapaz, com roupas dignas de um filho, botou o rapaz muito bem vestido. Ele fez isso para quê? Com todas as provas externas, para mostrar para todo mundo, olha aí, meu filho está muito bem vestido. Ele anunciou a todos que o meu filho retornou, ele estava feliz. Ele vestiu de uma forma que o rapaz também não se sentisse envergonhado, sentiu bem. Gente, ninguém além do pai podia ter feito isso. Porque outras pessoas podiam até ter ajudado o rapaz. Mas somente o pai podia restaurá-lo à posição de filho. É o único. Verdade. Isso exatamente acontece conosco, quando nós nos voltamos para Deus. Ele não só perdoa os nossos pecados e apaga o nosso passado, mas também nos torna filhos. Olha que maravilha! Amém. Glória a Deus. E ele nos vestirá também com um manto, né? Eu ia ficar muito chique, aquele manto assim da justiça de Cristo. Maravilha! E não só nos dirá que nos vê como filho, mas na verdade ele vai fazer que nós nos sintamos filhos também. Né? Quando a gente olha assim, quando nós olhamos para nós mesmos assim, nós nem sequer vamos nos reconhecer. Nós vamos olhar para o nosso corpo, nós vamos ver aquele manto maravilhoso jogado aqui, um manto assim, um valor inestimável, né? Nós vamos olhar para os nossos pés, vamos ver calçado com sandálias novas, não está escrito aí? Vou ver nossos pés com sandálias novas. Nós vamos olhar para nossas mãos. Olha o anel. Viu, Bernadette? Por que eu botei o anel? Ele está dizendo aí. Olha o anel das nossas mãos. E veremos o anel, que é o selo do amor de Deus. Amém. Quando eu pus esse anel, Bernadette, mãe, para que esse anel? É o selo do amor de Deus. Então, nós vamos nos sentir muito bem, né? Então, somente Deus em Cristo pode nos vestir com esse manto novo. Somente Deus. E Ele realmente vai nos fazer ficar fortes. Porque o mundo, gente, ele pode até tentar apontar o dedo para nós assim, ó, querendo trazer à tona o nosso passado. Olha, eu digo, que tente. Basta eu olhar para o meu manto. Eu olho para as minhas sandálias. Olha que maravilha. O meu anel. Eu estou nem ligando porque o outro diz, virou crente. Até o irmão hoje falou assim, fulano virou crente. Não é virar crente, a gente aceita Jesus como se... Nós vamos ficar maravilhados. Olha, gente, um manto chique, um anel no dedo. É porque aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Agora vamos, está terminando, vamos ouvir aqui as palavras do servo. O que o servo disse? Falando com o irmão mais velho, até ironizando, né, o servo? Um homem de aparência estranha, em andrajos, apareceu aqui hoje? Não, está no verso 27. Ele diz, não, veio meu irmão,
criticando o outro. Não, veio o teu irmão. Como é que ele soube que era o irmão? Como é que esse servo soube que era o irmão? Sabe por quê? Ele vira as ações do patrão. A alegria do pai em receber aquele filho. Porque o empregado jamais teria reconhecido o rapaz. Jamais, mas o pai reconheceu o rapaz de longe. É verdade. E Deus nos reconhece também de longe. Glória a Deus Deus. de longe. Agora Ele te reconhece quando você permite que Ele lhe vista. Amém. E permite, aí todos também vão ficar sabendo, né? É. Até mesmo o irmão mais velho ficou sabendo. Acho que isso aí era a última coisa que ele queria ficar sabendo, né? Mas aquela música, aqueles cânticos, né? Os sons, aquela alegria naquela casa, não deixaram dúvidas para ele. Ah, ali está tendo uma festa. Mas ele estava nervoso demais. Está no verso 30. Ele estava nervoso demais para dizer, meu irmão, vocês viram aí? No entanto, até mesmo ele teve que dizer, este teu filho. Olha, modificou, mas ele falou, este teu filho. E para finalizar, eu vou deixar com vocês uma mensagem. Muitos os perseguirão, viu? Por você ter se tornado crente, viu, Zelina? Por você ter virado, como ela diz, ter virado crente. Muitos vão lhes perseguir por vocês terem se chegado a Jesus, como os publicanos e os pecadores ali que chegaram. Mas ao fazerem isto, eles mesmos estão dando testemunho que eles também perceberam a sua mudança, que você é uma nova pessoa, que sua vida foi renovada e você recebeu uma nova oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque Jesus, gente, é o nosso único meio de salvação. Não tem Amém. Aleluia. Não importa o que você tenha sido no passado, nem no que você é no momento, não importa. Basta que você se volte para Deus. Agora, confessando os seus pecados e reconhecendo que somente Ele É verdade. pode guardar e salvar você. É verdade. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus.